É um tempo de alegria, um tempo de transformação, um tempo onde nós podemos celebrar o nosso Deus. Que você faça isso com muita alegria, que você faça isso com todo o seu coração. A gente ainda tem algumas vagas para o encontro de casais, tá bom? Então, no dia, como você viu nos avisos aí, no dia 23 de novo, não tem? Então não tem mais vaga, tá bom? Não tem. Então, sinto muito. Quem escreveu, escreveu. Quem não escreveu, tá bom? Nem vou continuar dando aviso. Acabou. Isso, o pessoal que ainda... o pessoal que está inscrito no Encontro de Casais vai receber um comunicado aí no WhatsApp, no seu WhatsApp, tá bom? E é isso, pronto. Não vou falar mais nada. Qualquer coisa que eu falar agora eu me comprometo, né? Deixa pra lá. Acabou a conversa. Vamos para o que interessa. O que interessa nessa noite para nós é que Jesus é muito mais do que você pensa. Amém? Tenho meditado nesses dias aqui sobre esse tema, pensando no 7 eu sou de Jesus. E nessa noite eu quero falar com você neste tema aí, olha. Em meio aos perigos do mundo, guardados e seguros no rebanho do bom pastor. Sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Pensando nessa sequência, nessas mensagens, seguindo adiante, nós vamos caminhando nessa direção. O versículo base da nossa meditação, eu não mandei? Está aí, né? Eu mandei, né? Mandei no grupo do som ou não? Mandei? Então tá bom. Então, o versículo base da nossa meditação dessa noite é João capítulo 10, versículo 11. E o texto é: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então esse é o tema. Em meio aos perigos do mundo, guardados e seguros no rebanho do bom pastor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por esse texto extraordinário e maravilhoso que falou ao meu coração, e desejo com todo o meu coração também que fale a cada um que está aqui nessa noite, que a gente possa estar pronto para ouvir a sua palavra e ser desafiado por ela e mudar a nossa maneira de viver a partir do ensinamento de Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Bom, gente, entre tantos títulos de Jesus, o bom pastor é um dos que nós mais conhecemos e também que nos chama muito a atenção, não é? Nós somos as ovelhas do rebanho de Jesus, e essa comparação feita por Jesus é esplêndida, porque a ovelha é um animal de pouca inteligência, ela é um animal dependente, um animal indefeso, e ela precisa muito do seu pastor. Na semana passada, a gente falou sobre aquele texto que antecede esse, que é aquele que Jesus diz que é a porta das ovelhas. E agora a gente vai falar sobre ser o bom pastor. Então, essa declaração de Jesus, eu sou o bom pastor, se dá no mesmo contexto da declaração, eu sou a porta das ovelhas. Aqui, Jesus estava em Jerusalém ainda, e ele, para você entender um pouco do contexto, ele estava ali confrontando os fariseus que tinham expulsado da sinagoga um homem cego de nascença que Jesus tinha curado. Obrigado. Cego de nascença que Jesus tinha curado. E é interessante porque eles ficaram duvidando de que Jesus fosse o Filho de Deus, mas eles estavam com um problema, porque a cura era inegável, não é? E aí eles fizeram o que nunca se deve fazer, expulsaram o homem da igreja, não é? Poderia falar sinagoga, claro, mas a igreja para a gente entender, né? Expulsaram um homem do grupinho, da turma deles. Mas aí, aqueles homens não eram pastores do povo, mas eles eram ladrões, eles eram assaltantes que se serviam das ovelhas, ao invés de servir as ovelhas. E aí Jesus diz no versículo 10, que o ladrão vem apenas, lá atrás ele diz, para roubar, matar e destruir. E aí então, logo a seguir no versículo 11, ele se declara como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, como eu venho dizendo aqui nessa série de mensagens, a ideia é que a gente reflita, além do pensamento comum das pessoas a respeito de quem é Jesus, não é? Eu não canso de dizer que para mim é muito engraçado quando você pergunta para alguém, quem é Jesus para você? E a pessoa fala assim, Jesus é tudo, né? E aí eu digo que, na minha concepção, dizer que Jesus é tudo é arriscado estar dizendo que Jesus não é nada. Porque você diz que é tudo, mas você não sabe dizer nada a respeito de Jesus. As pessoas precisam de Jesus. Jesus é o único caminho para a salvação. Mas a gente não pode querer viver uma vida com Jesus, conhecendo a Jesus, somente na superfície.
A gente precisa conhecer Jesus de forma profunda. As grandes experiências da nossa vida espirituais acontecem quando nós procuramos conhecer de maneira profunda quem Jesus realmente é. Então é assim, enquanto mais nós nos aprofundamos no nosso relacionamento com Jesus, mais nós nos tornamos parecidos, afinados com Jesus. Então esse é o grande desafio que é colocado diante de nós. O objetivo, portanto, aqui é que você saia no final de todas essas mensagens com muito mais conteúdo, para quando alguém perguntar para você, quem é Jesus? Aí você vai ter um monte de coisas para falar a respeito de Jesus, embora o monte de coisas que possamos falar ainda é muito pouco perto do que ele é. Mas já será um bom começo para, por exemplo, uma evangelização, para um testemunho da nossa fé. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o que eu intitulei aí como o bom pastor e o empregado. Eu disse isso aí porque é o que Jesus fala, é só repetir a fala dele nos versículos 12 e 13, que são os versículos posteriores ao versículo 11. Então veja o que está escrito lá. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Então aqui agora Jesus está fazendo uma comparação. Então, lembra-se que na outra menção, Jesus traçou um paralelo entre a porta das ovelhas e o ladrão das ovelhas, não é? Que ele pulava a cerca, ou pulava o muro, sei lá, e aí ele chegava do outro lado e roubava as ovelhas. Por isso que Jesus ficava como o porteiro ali, não é? Agora, aqui nessa, Jesus fala da diferença que existe entre o bom pastor e o empregado. Agora, o empregado era uma pessoa contratada para cuidar das ovelhas. Essa é a comparação de Jesus. Essa pessoa não era um pastor. Ela era só um empregado, como o próprio nome diz. É um cara contratado para fazer o serviço ali, para dar uma força. Ele fazia o trabalho dele, nessa comparação de Jesus, em troca de salário. Então, não tem nenhum problema em ser empregado, em ser contratado. Não é esse o problema. Jesus está apenas fazendo uma comparação. Só que o empregado, nessa comparação de Jesus, ele não é uma pessoa de más intenções. Não é. Ele não é que nem o anterior, que queria roubar as ovelhas. Esse não, ele apenas está ali cuidando das ovelhas. Mas ele não tem comprometimento com as ovelhas. Não é? Então, ele não vai se arriscar pelas ovelhas quando elas estiverem passando por perigo. Então, por exemplo, qual é a diferença entre o empregado e o patrão? O empregado e o dono da empresa? O empregado terminou o expediente, ele vai embora. Ele não vai se preocupar se rendeu bem, se o que entrou é suficiente para pagar o salário de todo mundo. Esse é um problema do empregador. Ele é que vai correr atrás disso, ele é que no final do dia vai fazer as contas, ele é que vai verificar ao longo do mês como é que estão indo os seus negócios. Essa é a função dele. O empregado faz o seu trabalho e vai embora para a sua casa, por mais comprometido que ele seja com o seu trabalho. Então, essa é mais ou menos a comparação que Jesus está fazendo aqui. A gente não consegue entender muito bem por que Jesus fez essa comparação e nem exatamente a que tipo de pessoas Jesus estivesse se referindo, se é que ele está se referindo a pessoas especificamente. Pelo menos eu não encontrei nada que alguém pudesse afirmar a respeito disso. Mas eu acho que, na verdade, o que deve chamar nossa atenção aqui é somente esse paralelo entre o empregado e o bom pastor. Talvez seja apenas isso que Jesus estivesse querendo nos mostrar, nada além no texto. Então, talvez o ensinamento aqui seja o que você está vendo aí na tela. Que quem trabalha apenas por recompensa, pensa principalmente no dinheiro. Mas quem trabalha por amor, pensa principalmente na pessoa a quem serve. Talvez seja mais por aqui o caminho por onde Jesus caminhava aí no ensinamento aos seus ouvintes. Bom, existem pastores que olham para as ovelhas em termos daquilo que elas podem render e não de como elas podem, de como eles podem servir a essas ovelhas. Então, esse é o grande problema, e a gente já falou bastante sobre isso domingo passado, né? Esses pastores, eles visam o lucro que eles podem ter em cima das suas ovelhas, e não o bem das ovelhas. Portanto, enquanto mais, melhor, porque talvez deem mais lucros, ou talvez nem mais. Enquanto mais subjugadas, melhor, porque elas ficam prisioneiras daquele pastor. Eles querem que as ovelhas deem a vida por eles, quando eles é que deveriam estar dispostos a dar a sua vida, as suas vidas pelas ovelhas.
Então, existem ainda aqueles que agem como mercenários mesmo. Isso é bem direto, né? Eles exploram as ovelhas visando tirar vantagens delas. Então, em vez de investir o seu tempo, o seu coração, mais ainda, a sua vida nas ovelhas, eles tentam apenas extrair tudo que elas têm, tudo aquilo que elas podem dar. Essas pessoas não são pastores de mais ninguém, a não ser de si mesmas. Então talvez é isso que Jesus estava querendo falar nesse primeiro momento do texto, sobre esse comparativo, esse paralelo entre o pastor das ovelhas e o empregado. Bom, mas a gente não quer focar no empregado, a gente quer focar no pastor. Por isso eu dei o título aí para o meu próximo ponto aí, o maravilhoso pastor. Então em João 10, 11, que é o nosso versículo, Jesus se apresenta como bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. É muito interessante porque existem duas formas escritas no Evangelho para a palavra bom. Pode colocar, Bianca, eu coloquei isso aqui para mostrar para vocês, eu achei isso muito interessante. Então, por isso que eu dei o título de maravilhoso pastor. Porque, de acordo com os textos originais, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, não é? Uma é a palavra grega agathos, que é bom de uma forma genérica. Bom dia. Olha que bom isso, não é? Olha, aquela é uma boa pessoa. Você quer ver um exemplo bíblico desse agathos? É quando Jesus está contando uma parábola e ele diz assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, já viu isso aqui? Sobre muito te colocarei. Então é esse aí, servo bom e fiel. É isso, é o servo que fez o que ele deveria fazer como servo. Então, essa é uma das referências para a palavra bom. Mas aqui, em João 10, 11... ao referir-se ao bom pastor, Jesus não usa a palavra ágatos, Jesus usa a palavra kalos, que é um termo mais específico. O sentido básico dessa palavra é maravilhoso. Então ele é o maravilhoso pastor. Então essa palavra aqui, maravilhoso, ou ágatos, esse bom que Jesus está dizendo, representa esse caráter nobre, esse caráter admirável de Jesus. Ninguém se iguala a Jesus, ninguém se compara a Ele. Tem muita gente boa nesse mundo, tem muita gente boa na história desse mundo, mas nenhuma delas se compara a Jesus, por melhores que elas foram ou possam vir a ser. Então, nessa categoria, Jesus é único. Ninguém é igual a Ele. Como pastor, Ele é único, perfeito e inigualável. Esse é o nosso Deus. Hoje pela manhã eu preguei em João 1:1, não é? Dizendo sobre Jesus, a sua divindade, a sua vinda ao mundo, né? Já aquecendo aí o nosso Natal, e de como ele chegou a esse mundo perfeitamente bom, não é? Absoluto Deus, soberano sobre todas as coisas. Só para a gente aprofundar um pouquinho mais nisso, lá no livro de Hebreus a gente lê que o Jesus ressurreto dentre os mortos, ele é o grande pastor, está no texto, ele é o grande pastor das ovelhas, e ele nos aperfeiçoa nessa sua bondade, em ser maravilhoso, não é? Por que ele nos aperfeiçoa? Para que a gente possa cumprir a vontade dele, né? Porque do jeito que a gente não consegue. Então o Senhor vai nos aperfeiçoando para que a gente se torne cada vez mais parecido com ele, para que a gente possa então cumprir a sua vontade. Olha que texto lindo. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz, olha que bonito, é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. Está vendo? Deus vai nos aperfeiçoando para que nós possamos cumprir a vontade dele. E que ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. E a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém. Então é isso que, né, esse texto é para que a gente possa aprofundar um pouco mais nessa ideia do maravilhoso pastor que é Jesus. Então existem aqui mais algumas verdades que a gente precisa destacar sobre Jesus como o bom e maravilhoso pastor, e eu quero mostrar isso para vocês. A primeira delas é que o bom pastor se sacrifica pelas ovelhas. Olha o que é que dizem os versículos 11 e o versículo 15. Como eu disse para vocês, nessa série, especificamente nessa, eu estou usando a Nova Tradução na linguagem de hoje, mas você pode acompanhar na linguagem que você quiser. Diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas. Então, o bom pastor, ele é aquele que não oprime,
Ele é aquele que não explora as suas ovelhas, ou até mesmo devora as suas ovelhas, mas é aquele que dá a vida por elas. Jesus é o bom pastor, e ele veio ao mundo para dar a vida pelas ovelhas, e ele amou e entregou a sua vida por essas ovelhas. Jesus não foi uma vítima das circunstâncias. A gente tem que sempre pensar nisso. Jesus não foi como um animal que se arrasta para o sacrifício contra a sua vontade. Não é. Jesus entregou-se voluntariamente. Então, muitas pessoas quiseram tirar a vida de Jesus. Ao estudar a história de Jesus, a gente lê isso por várias vezes, mas isso nunca aconteceu, até que Deus, o Pai, permitisse a sua morte. Então, Jesus entregou a sua vida voluntariamente no tempo do Pai. Não foi a traição de Judas, não foi a negação de Pedro, não foi o afastamento dos demais discípulos, não foi o julgamento do sinédrio judaico ali, não é? Nem mesmo a sentença que Pilatos deu ali sobre Jesus. Não foi nenhuma dessas coisas. Não foi a multidão que estava inflamada pelos sacerdotes gritando: crucifica-o, crucifica-o. Não foi nada disso. Nenhuma dessas coisas levaram Jesus à morte. Jesus se entregou voluntariamente. Ele fez isso por amor a nós. Eu já citei isso um monte de vezes aqui. Um dos textos mais extraordinários desse processo da crucificação, para mim, é a conversa de Jesus com Pilatos, quando Pilatos diz para Jesus, tá bom? Agora eu vou falar do meu jeito, né? Quando ele diz assim: cara, você sabe que eu sou juiz, cara. Eu tenho poder, a minha canetada aqui, se eu decretar, você está solto. Então eu posso tirar você dessa. É só você falar as palavras que os caras querem ouvir, e aí eu tiro você dessa, não é? E aí a resposta de Jesus é o seguinte: você acha mesmo que você poderia fazer alguma coisa? Você acha mesmo que o que está acontecendo aqui é por causa da sua canetada? Você acha que o que está acontecendo aqui é porque você determina? Todas as coisas estão determinadas por meu Pai. E aí Jesus fala uma frase tremenda. Ele diz assim: faça o que você tem que fazer. É mais ou menos assim que está no texto. Estou falando nas minhas palavras apenas para você compreender, mas você pode ler na história. Jesus vai dizer algo mais ou menos assim. Então faça aí, faça o seu trabalho, porque Deus está sobre todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Jesus vai até a morte, vai ao Calvário e leva tudo a termo, justamente porque Ele era voluntário, por causa do amor que Ele tinha por nós. Amém? A segunda coisa que eu vejo muito importante aqui é que o bom pastor conhece intimamente as suas ovelhas. Está bem pequenininho aí, mas são os versículos 12 a 15. Ele diz assim: o empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Jesus repete, né? E aí ele diz: eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem e estou pronto para morrer por elas. Aqui Jesus está falando de intimidade, de reciprocidade, de mutualidade, de profundidade. Não é teoria, não é intelectualidade, não é isso. Isso é importante e faz parte também, mas isso não termina nisso. Isso aqui é relacionamento íntimo e profundo. É isso que Jesus está falando. Nessa relação aqui, a ovelha não é tratada como um servo, não é tratada como um empregado, não é? Mas a ovelha é tratada como um amigo. Jesus diz que assim como há relacionamento entre o pai e o filho, também há relacionamento entre o bom pastor e as suas ovelhas. Isso é muito bonito, isso é maravilhoso. Há um terceiro ponto aqui que eu queria mostrar para vocês, que está no texto, é de que o bom pastor tem um rebanho extensivo. Ele diz no versículo 16: tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. Eu entro nessa aqui, e você também. Então o bom pastor tem outras ovelhas que ainda não estão no aprisco, é o que Jesus está dizendo.
Deus prometeu, você se lembra da história bíblica? Lá ainda no Gênesis, se você não conhece a Bíblia, existiu um homem chamado Abraão. Deus chamou esse homem, ele vivia numa outra terra, na Caldeia, e Deus chamou esse homem, era o grande império daquele tempo, era um lugar como hoje seria talvez a China, os Estados Unidos. E aí então Deus tirou esse homem de lá e o levou para um lugar e disse assim: a partir de você eu vou formar um povo, e eu vou formar uma nação a partir de você. E aí foi o que aconteceu, ele teve o seu filho teve outro filho, e depois esse teve muitos filhos, e eles desenvolveram um grande povo, que é o povo de Israel. Então Deus prometeu para Abraão uma numerosa descendência, e há um dia que há uma conversa entre Deus e Abraão, Deus vai reafirmar o chamado, e Abraão está na sua tenda, e ele fala com Deus, Deus fala com ele, e aí Deus diz para ele assim, porque ele está muito temeroso, e Deus fala para ele assim: saia para fora da tenda. E quando ele sai para fora da tenda, é assim, olha, a sua visão está limitada, é isso que ele está dizendo, né? Ele sai literalmente da tenda, mas a ideia é, a sua visão está limitada. E aí ele sai, e aí Deus diz para ele assim: olhe para as estrelas do céu, você pode contá-las? Ele diz: impossível contar. Ele diz: eu vou dar para você uma nação como essa, muito numerosa. Pessoas de toda tribo, povos, línguas e nações. E é interessante a gente pensar nisso, porque isso aqui é visão de Deus. Porque depois lá no Apocalipse nós vamos ler que João, esse mesmo João que escreveu o Evangelho que estamos estudando, no seu encontro com Deus na ilha de Patmos, quando ele escreve o Apocalipse, ele tem a visão que Deus lhe dá de que há uma grande multidão de pessoas, de todos os tempos, reunidas na presença do Cordeiro, pessoas de todos os tribos, povos, línguas e nações, compradas pelo sangue de Jesus derramado na cruz, todos presentes diante do grande trono de Deus, amém? Percebe que isso é visão de Deus? Isso ainda não havia acontecido. Nós estamos aqui, o mundo ainda existe, mas Deus já tinha essa visão. Isso é extraordinário. Sabe por quê? Ao mesmo tempo que é extraordinário, isso nos compromete. Como é que vai ter uma grande multidão lá? É porque Deus conta comigo e com você para que isso aconteça. Para que isso aconteça, o Evangelho, a boa notícia, deve ser anunciado. O rebanho de Cristo ainda não está completo. Ele está sendo formado. Há outras ovelhas que precisam ser levadas para o aprisco de Deus, para este curral de Deus, para esse lugar onde todos os rebanhos de Deus estão reunidos. Então, isso aqui significa que nós devemos fazer missões até os confins da terra. Por isso que fazemos campanhas de missões, por isso que enviamos missionários, por isso que nos dedicamos para isso, por isso que nós colocamos o nosso coração nisso e precisamos colocar para que o Evangelho seja expandido. Mas também é por isso que a gente prega o Evangelho para o vizinho, para o parente, para o colega de trabalho, para o colega da escola, da faculdade, para o nosso amigo. Por isso que a gente testemunha de Jesus, para que o Evangelho de Jesus se espalhe. Veja como são lindas as palavras de Jesus no final do versículo, não é? Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. Isso é muito bonito. Não é maravilhoso a gente pensar que esse mundo que é dividido por reinos e por nações, povos de culturas e de idiomas diferentes, um dia todos estarão na presença do Cordeiro, reunidos num só povo? Mas existe uma outra coisa bonita aqui também, que mesmo a gente imaginando que existem reinos, nações, culturas diferentes, países ricos, países pobres, aldeias, povoados, cidades, grandes centros, lugares populosos, favelas, lugar cheio de miséria, lugar cheio de fartura, em todos esses lugares existem pessoas que servem ao único e verdadeiro Deus, que creem na mesma cruz, no mesmo Jesus, neste Evangelho. Isso não é maravilhoso a gente pensar que Deus está fazendo isso em todo mundo? Graças a Deus por isso, pessoas de todos os lugares. É bonito a gente pensar nisso, né? Até um texto que diz: uma só fé, um só batismo, lá em Efésios 4. Uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É o rebanho do Senhor espalhado por toda a face da terra, em todas as eras e até a eternidade. Amém? O outro aspecto que eu gostaria de falar com vocês é o que eu chamo aí de as ovelhas que seguem ao bom pastor. Bom, a gente falou sobre o pastor e eu queria pensar um pouco agora sobre as ovelhas. Nos versículos 17, 18 e 19, a gente lê as palavras de Jesus, onde ele declara o nível da sua intimidade com Deus, o Pai, e como isso causou ali um alvoroço entre os seus ouvintes. Olha que bacana o texto. Quando os judeus ouviram Jesus falar novamente sobre seu profundo relacionamento com o Pai, eles não suportaram.
Jesus disse: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Isso aqui é confuso, né? Para quem está ali naquela hora. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Então essa fala de Jesus naquele momento dividiu opiniões. Aqueles que seguiam Jesus de perto, aqueles curiosos, aqueles que estavam ali como oponentes, sacerdotes, religiosos, enfim. As palavras de Jesus dividem opiniões. Olha o que aqui diz a sequência do texto. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmavam: quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? Está vendo? As pessoas ficaram divididas. E agora? Esse homem fala por Deus ou esse homem fala por demônios? Quem é esse homem? Mas os milagres que ele faz, isso não me parece uma coisa vinda de demônios. Então as pessoas se dividiram. Então foi nesse momento de confusão mental, né? De desentendimento, que surgiu a grande pergunta direta e objetiva feita a Jesus. Então ele já tinha dito que era o pão da vida, ele já havia dito que era a luz do mundo, ele já havia dito que era a porta das ovelhas e já havia dito também que era o bom pastor. Mas ele ainda não havia dito como ele tinha dito à mulher samaritana: eu sou o Messias. Então é aqui que está o ponto. Os judeus esperavam o Messias, mas eles não esperavam um Messias daquele jeito. Eles queriam tudo, menos aquilo. Então, as pessoas se juntaram ao redor de Jesus e fizeram a pergunta que está no versículo 24. Até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Eu acho que aqui que é o grande ponto. Então Jesus responde, e por meio da resposta que Jesus vai dar, ele mostra que aqueles que não são as suas ovelhas, não vão entender a sua mensagem. É assim, eu posso falar quanto quiser, vocês não vão entender. Mas aqueles a quem é dado entender, eles vão entender. As minhas ovelhas, eles irão entender. Os corações das pessoas, de muitas daquelas pessoas, não estavam dispostos a receber a afirmação que Jesus vai fazer aqui. E aí ele ensina que existem dois tipos de chamado, e aqui é muito interessante. Um que é externo e outro que é interno. Então é assim, um é dirigido aos ouvidos, mas o outro é ao coração. Muita gente ouve e até se emociona com a palavra de Deus, mas não se decide por ir. É aquilo que eu falei domingo passado. Acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus. Parece estranho isso, não é? Mas tem muita gente que acredita em Deus, mas não acredita em Jesus, como eu já disse. Mas existem aqueles que ouvem com o coração, e aí eles não resistem ao chamado de Deus. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente começa a entender um pouco mais. Por que as pessoas desistem no meio da jornada? Por que muitas pessoas abandonam a Jesus no meio do caminho? Por que muitas pessoas se tornam membros das igrejas e depois saem, você nunca mais as vê? Por que pessoas não conseguem se firmar? Por quê? Por que isso acontece? E a gente às vezes não entende, mas o que está acontecendo? Será que a gente não está fazendo certo aqui? Será que a minha pregação é muito ruim? Será que a nossa equipe de louvor está ruim? Será que o nosso culto é chato? Será que o nosso espaço não é legal? A gente começa a fazer um monte de pergunta, não é? Mas sabe o que é? No fundo, tá certo, é claro, todas essas coisas são importantes e a gente tem que trabalhar sempre para melhorar. Ok. Mas isso não é a essência, isso não é o principal. O problema é que as pessoas querem Deus, mas não querem Jesus. Eu preciso falar isso de novo, não é? Então, como é isso? É a história do... Vou ter que dizer isso de novo para você entender. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita e você não será atingido. Isso é uma beleza, não é? Aquele que habita, ajuda aí, gente. Do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é maravilhoso demais, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem não quer essas coisas aí? Isso aqui é maravilha. Mas e Jesus? Jesus é assim, olha.
Quem não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim, não é? Quem não medir as consequências não é apto para seguir o meu reino. Quem lançar a mão no arado e olhar para trás, não é apto, né? Para seguir aqui, para servir no reino. Você percebe? O que é a cruz de Jesus, senão arrependimento, contrição, confissão de pecado? Está entendendo? As pessoas querem Deus, mas as pessoas não querem Jesus. É aí que está o problema. Porque as pessoas que querem Jesus, que estão dispostas a pagar o preço, elas não abandonam, elas não desistem, elas não desanimam, elas não desistem. Podem vir os maiores problemas, podem vir os abalos, podem vir as dificuldades, elas permanecem firmes. Elas não dão desculpas, elas não desistem, elas frequentam, elas participam, elas se envolvem, elas amam, elas servem. Por quê? Porque elas escolheram Jesus. E custe o que custar, elas vão dedicar a sua vida. Quando elas caírem, elas se levantam, seguem firmes e prosseguem com Jesus. Então você deve pensar sobre isso. Bom, aí vem a fala de Jesus. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. Está vendo? Vocês olham para Jeová agora pensando no aspecto judaico, mas vocês não estão olhando para o Filho de Deus. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Não adianta, vocês não vão entender. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, Jesus diz. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que meu Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. E aqui vem aquela grande discussão, não é? O crente pode perder a salvação? A resposta é um sonoro não. Se ele é crente em Jesus, ele nunca vai perder a salvação. Ele acredita em Jesus como a suficiência, o suficiente Salvador. Em Jesus está a sua esperança e a sua vida. E ele entrega-se por Jesus. Então, afinal de contas, como que a gente pode saber? Essa é a pergunta, né? Quem são então as ovelhas do Senhor? Eu quero ser ovelha, não é? Então, quem são as ovelhas do Senhor? Então eu vou mostrar para você. As ovelhas, em primeiro lugar, ouvem a voz do pastor. É Jesus quem diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então as ovelhas não ouvem a voz de estranhos, elas ouvem apenas a voz do pastor. As ovelhas não vão atrás da última moda. As ovelhas não vão atrás de onde está bombando. As ovelhas vão atrás do pastor. Eu não estou dizendo que onde está bombando não tem a voz de Jesus. Pode ter sim, eu acredito até que tenha. Com todo o meu coração. Sim, igrejas extraordinárias e que a voz de Jesus está lá. Então a questão é isso, é a voz de Jesus. O problema é as pessoas que procuram essas coisas, mas não estão dispostas a ouvir a voz de Jesus. Elas querem o arrepio, mas elas não querem, por exemplo, a contrição. Então elas não são envolvidas pelo canto da sereia de outros pastores. Não são. Elas não vivem correndo atrás de novidades, de entretenimento ou de alguma coisa que agrade os seus ouvidos. Falou alguma coisa que desagradou? Não, essa igreja aqui eu não venho mais. Não é? Elas só querem ouvir e seguir a voz do pastor. Então essa é a primeira coisa. Os que são de Deus ouvem a voz de Deus. Um dia você também ouviu a voz de Deus, que é o pastor Jesus. E você atendeu essa voz, não foi? Então pode ter sido por uma mensagem pregada de um púlpito como esse. Pode ter sido através de um panfleto. O meu pastor, o pastor que me batizou, né? A gente sempre tem o pastor da nossa vida, né? O meu pastor que me batizou, que eu fui criança, adolescente, pastoreado por ele. Nossa, como ele pegava no meu pé, meu Deus do céu. Meu Jesus, mas acho que ele já viu alguma coisa em mim, né? Uma vez eu estava assistindo um culto assim, ó, aí num culto de oração, e aí eu dei aquela viajada, né? Coisa de adolescente, né? Pensando, sei lá no que, né? Não acaba nunca isso. E aí eu ali, e aí o pastor olhou para mim direto e falou assim: você está me entendendo, Elias? Eu, claro, sem dúvida, né? Ainda bem que ele não perguntou assim, então diga aí o que eu estou falando, né? Ele foi compassivo naquele momento comigo. Se ele falasse, o senhor está falando coisas boas a respeito de Deus, com certeza estão abençoando a nossa igreja nessa grande reunião, não é? E eu falei sobre ele porque a história da conversão dele foi um folheto. Ele estava indo para o ponto ele era pintor antes de ser pastor, assim como o Valdete. E aí
Ele estava indo para o ônibus, para ir para o trabalho, e aí ele recebeu um folheto da mão de uma pessoa. E aí, enquanto ele estava indo no ônibus ao trabalho, ele leu aquele folheto, e no ônibus, ao ler o folheto, ele fez uma oração do jeito dele e entregou a vida para Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, é assim que funciona. Os que são de Deus ouvem a voz de Deus. Pode ter sido pela leitura bíblica, como foi um caso, citei aqui pela manhã, não é? O testemunho de conversão do Henrique e Tiro, aqui da nossa igreja, que ele disse que ao ler os evangelhos, ele era um ateu, e ao ler os evangelhos de Jesus, ele leu para conhecer mais, para combater o cristianismo. E aí ele foi tocado por Jesus, ao ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e converteu-se. Está vendo só? Então, seja qual foi a forma, o Espírito Santo abriu o seu coração e a sua mente para você entender a palavra de Deus. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Um dia o pastor chamou e ele falou ao seu ouvido, e aí você deve atender. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda não entregou sua vida para Jesus. Então, se Jesus está falando ao seu ouvido, é porque você é uma ovelha e Ele está chamando você para o aprisco dele. Você só precisa dizer: sim, Jesus. A segunda coisa que eu quero mostrar para você é que as ovelhas têm nome e importância para o pastor. Versos 14 e 15. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, as ovelhas são amadas pelo pastor e conhecidas por ele pessoal e individualmente. Jesus sabe o meu nome. Jesus sabe o seu nome. Jesus conhece a sua história, as suas manias, os seus dons, os seus talentos, as suas fraquezas, os seus defeitos, os seus pecados. Jesus conhece você muito mais do que você possa imaginar. Afinal de contas, Jesus é muito mais do que você pensa. Jesus conhece você pessoalmente. Jesus conhece você profundamente. Jesus conhece você amorosamente. É interessante pensar sobre isso, porque se Jesus me conhece tanto, mais do que até eu mesmo me conheça, é complicado pensar, porque Ele sabe todos os meus pecados, todas as minhas falhas, todos os meus maus pensamentos, todos os erros que eu cometo e ninguém nunca sabe. Jesus sabe tudo isso, Ele está lá toda hora vendo tudo que eu estou fazendo e o que você está fazendo também. E isso não diminui em absolutamente nada o amor dEle por mim e por você. Aliás, antes de você nascer, Jesus já amava você. Antes de você ser formado, há um salmo que fala sobre isso, né? Antes de você ser formado no ventre materno, Ele já tinha olhado para você. Então, como a gente lê lá na Bíblia, lá na Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, né? Eu gosto de 2 Timóteo 2,19, que diz assim: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Não é bacana você poder orar e falar com Deus, e no meio da sua oração imaginar que Deus está falando assim: eu sei, eu entendo, eu conheço você. Quando você começa a abrir o seu coração, as suas lutas e as suas dificuldades, talvez chorando diante de Deus, colocando diante de Deus aquilo que talvez você não falaria para ninguém, Deus olha e diz: eu conheço você, eu entendo a sua luta e a sua aflição. Isso deve ser maravilhoso para nós. Isso deve ser grandioso. Afinal, Ele é o maravilhoso pastor. Amém? A terceira coisa é que as ovelhas seguem o pastor. Versículo 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, o pastor é o guia e o líder das ovelhas. Elas não seguem e elas não obedecem nenhuma outra pessoa, nenhum outro pastor. E esse pastor aqui, Jesus, Ele não precisa impor, Ele não precisa subjugar, Ele não precisa oprimir as ovelhas. Elas seguem por acreditar e por confiar no pastor. E elas fazem isso porque elas sabem que esse pastor conduz as suas ovelhas por pastos seguros, para bons lugares. Então a gente vê muita coisa hoje acontecendo ao nosso redor. No meio de tanta coisa, é preciso a gente cuidar, porque nem todas as coisas que vemos são de Deus, embora às vezes até pareçam ser. O que a gente vê é muita gente atrás de novidades, muita gente atrás de uma resposta rápida e imediata para as suas necessidades. Por que muitas pessoas, por exemplo, pulam de igreja em igreja? Porque elas estão atrás da bênção. Elas não estão atrás de Jesus. Então, aonde está, entre aspas, a bênção, então elas vão lá.
porque elas acreditam que ali é que está acontecendo. Elas não estão dispostas a experimentar o processo. Então essas pessoas passam a seguir, a acreditar naquilo que lhes parece mais conveniente, e aí começa o problema. Mas o pasto seguro, ele pode até demorar um pouco para chegar, talvez a caminhada seja maior, talvez o pastor tenha que conduzir as ovelhas por mais tempo, talvez de vez em quando ele tenha que dar uma parada para as ovelhas descansarem no meio da jornada. E vamos combinar que muitas pessoas não estão dispostas a se sacrificar para que isso aconteça. Então as coisas obedecem a um processo. Não que Deus não responda imediatamente. Deus já respondeu orações imediatas para mim. Acredito que Deus já tenha respondido orações imediatas para você também. Mas isso, concorda comigo, isso é a exceção. Isso não é a regra, não é? A regra é o processo, o tempo, a maturidade, o amadurecimento. Então as ovelhas que seguem a liderança segura da voz de comando do seu pastor, são aquelas que se deixam, por exemplo, serem quebrantadas pela palavra do pastor. E aí elas obedecem essa palavra, ainda que o caminho seja mais penoso. Então nós precisamos aprender sobre isso. Quando Jesus veio ao povo de Israel, Jesus veio conforme as Escrituras indicaram. Isso aqui é muito interessante. Isso significa que ele tinha autenticidade e autoridade. Jesus não veio assim, tipo, sei lá, igual o Exterminador do Futuro, que apareceu do nada ali, né? Aparece dentro de uma bola assim, né? Não é isso. Jesus, ele veio na plenitude do tempo, não é? Ele veio no momento certo, no momento exato. Ali Jesus aparece na história e começa a cumprir o seu propósito. Por quê? Porque Jesus, ele está cumprindo as Escrituras. Ele faz de acordo com as Escrituras. E por que ele faz isso? Porque isso autentica o seu ministério. Então isso é muito interessante a gente pensar, porque todo verdadeiro pastor deve ser chamado por Deus e enviado por Ele. Então isso é muito importante, porque existem muitos aventureiros. Tem muita gente que gosta, como é que a gente fala isso? Que gosta do palco, não é? Como que a gente diz isso? Porque é pop, entendeu? Porque é pop. Você subir ao palco e falar a uma multidão. E aí é a grande batalha da humanidade, né? Outro dia alguém me perguntou: pastor, como é que você lida com isso aí? É difícil para você, tipo, vir aqui à frente? Tem algum dia assim, que você tem que lutar com isso daí? Eu falei assim, em todos os dias, todas as vezes. Eu preciso orar e pensar: Senhor, é o seu chamado, é a obra que o Senhor me deu para cumprir, é o ministério que o Senhor colocou em minha mão. A obra do Senhor, poderia ser qualquer outro, o Senhor escolheu a mim, mas poderia ser outro, porque o Senhor é que qualifica. Então, o meu dever é me submeter. Então, percebe? Então, Deus é que autentica o ministério. Por isso que tem muitos aventureiros, e por isso que tem muitas igrejas sofrendo. Porque muita gente entrou sem ter sido chamado para isso. Pessoas que forçaram a entrada. Pessoas que quiseram porque elas queriam isso. Mas não é o que de fato talvez Deus quisesse a essas pessoas, ou talvez não era o momento para essas pessoas. A gente vê isso em Jesus. Jesus veio no cumprimento da promessa, de acordo com as Escrituras, no tempo certo. Isso autentica o seu ministério. Jesus não forçou nada. As coisas aconteceram no propósito do Pai. Então, todo verdadeiro pastor deve ser chamado por Deus e enviado por Ele. Se falar verdadeiramente da palavra de Deus, as ovelhas vão ouvir a voz do pastor. E as ovelhas que ouvem esse pastor que fala da palavra de Deus, não vão ter medo de seguir, porque o pastor autêntico ama e cuida das suas ovelhas. Então, como o pastor faz isso? Vivendo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. As ovelhas vão ouvir o pastor, não porque ele é um cara bom, mas porque ele prega a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que deve ser seguida. A mensagem, e isso é importante demais, a mensagem é muito maior do que o mensageiro. A gente tem aí nas cadeiras da igreja, em alguns lugares aí, um bloquinho que foi criado, e a gente vai desenvolver isso ainda mais, para você anotar na mensagem. Algumas pessoas anotam as pregações. E eu me lembro quando o Humberto fez isso, ele colocou assim, né? Ele escreveu e colocou, ele disse assim, lá deve ter o tema, depois tem quem é o pregador, e depois
acho que é o pregador, depois o tema da mensagem e o texto bíblico. Aí eu falei para ele, ficou muito legal, eu só queria que você mudasse. Coloca o tema da mensagem, o texto bíblico e o pregador em terceiro. Não é? Então, primeiro o tema da mensagem, depois o texto bíblico e em terceiro o pregador. Porque a mensagem é muito maior do que o mensageiro. E em quarto lugar, as ovelhas recebem e desfrutam da segurança da vida eterna oferecida pelo pastor. Olha os versículos 28 a 30. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então a vida eterna é uma dádiva, é um presente do bom pastor. É muito maravilhoso a gente pensar que as bênçãos de Deus para nós não são apenas para essa vida, mas são para a eternidade. A Bíblia ensina que a vida eterna é a comunhão com Deus e com Cristo Jesus. Só que é qualidade de vida. Então a vida eterna é intimidade com Deus e com Jesus, porque nós vamos poder vê-lo face a face, como Ele é, como diz lá no Coríntios 13. Então a segurança da vida eterna é tão importante que isso dá força e esperança para a gente resistir às lutas e às dificuldades da vida terrena. Por exemplo, você sabe por que o Apocalipse foi escrito? O Apocalipse foi escrito porque a igreja estava sendo tremendamente perseguida naqueles dias. Isso estava fazendo com que os irmãos esmorecessem, desanimassem, enfraquecessem. Então Deus dá a revelação do Apocalipse a João para que através daquelas palavras a igreja pudesse permanecer. É como se ele estivesse dizendo assim: resistam, porque o melhor está por vir. Deus vai fazer algo extraordinário, Ele vai voltar aqui, Jesus vai voltar aqui e vai nos levar para a eternidade com Ele. Então isso nos dá segurança para resistir o dia mau, os momentos difíceis. Jesus está afirmando que nem os lobos famintos, né? E aqui a gente pode chamar os lobos famintos de falsos líderes religiosos, e nem os perigos da noite, né, que atacavam as ovelhas, a gente pode chamar isso aqui de as forças do mal e o pecado. Nada disso podem nos arrancar das mãos do Senhor, nada disso. Satanás não pode tirar você da mão de Deus. Os pecados não podem tirar você das mãos de Deus, desde que você os confesse e os deixe. A nossa salvação está garantida em Deus e nos decretos eternos do nosso Deus. Foi o sacrifício de Jesus na cruz que nos proporcionou essa, palavras do Philip Yancey, maravilhosa graça. É isso que a gente deve desfrutar, é isso que a gente deve viver, e acima de tudo, é isso que nós devemos buscar. Eu quero concluir essa mensagem dizendo aqui algumas palavras. Eu sou o bom pastor, é a quarta declaração de Jesus no Evangelho escrito por João. Enquanto os líderes religiosos de Israel eram falsos pastores, porque eles só queriam sugar o que havia de bom nas ovelhas, Jesus ele se apresenta como bom pastor e diz que é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Então, mais uma vez, eu preciso afirmar que Jesus é muito mais do que você pensa. Eu acho que você já está entendendo muito isso, não é? Talvez a sua visão a respeito de Jesus seja tão limitada a ponto de não conseguir entender a importância da sua vida para Deus. Mas Jesus foi tudo isso que nós dissemos até aqui e ainda muito mais. Ele é e sempre será tudo o que Ele é por mim e por você também. Nós somos o alvo do amor de Deus, nós somos o seu rebanho. E Jesus deseja nos manter seguros no seu aprisco. Então eu quero encerrar aqui com algumas afirmações, com 3 afirmações, para o seu coração, para que você possa sair daqui nessa noite cheio de esperança. E você possa experimentar a intimidade que só Jesus pode ter e deseja ter com você. A primeira delas é essa aí: a ovelha de Cristo tem paz. Mesmo frágil e indefesa, a ovelha de Cristo tem paz, porque as ovelhas são assim. Então, você é frágil, você é indefeso. Os seus pecados, as coisas que estão ao seu redor. Você é frágil também por conta de doenças, não é? Nós somos frágeis porque nós somos seres emocionais e às vezes nos chateamos. Nós somos frágeis. Mas em Cristo nós podemos ter paz. O mundo em que a gente vive parece uma bomba relógio, não é? Com hora marcada para explodir, não parece? Então os desafios de viver uma vida de fé são muito grandes.
E aí ter um relacionamento com Deus nos nossos dias se torna, portanto, o maior dos nossos desafios. Mas Jesus nos chama e nos oferece a sua paz. E como ele mesmo diz, a paz que ele oferece não é igual a que o mundo oferece, mas é uma paz que é traduzida pela segurança que nós temos em Cristo, a despeito dos sofrimentos que nós possamos enfrentar. Como diz o Salmo 23, ele nos leva a águas tranquilas. Ele sacia a nossa sede. E ele refrigera a nossa alma e nos guia por caminhos justos. A segunda afirmação que eu gostaria de fazer é: a ovelha de Cristo nunca anda só. Então o pastor acompanha a sua ovelha. A sua escolta, vamos dizer assim, né? É a bondade e a misericórdia do Senhor. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Então, é muito bonito isso, né? Porque pela sua bondade, Jesus dá à ovelha o que ela não merece. Pela sua bondade, ele dá o que ela não merece. E pela sua misericórdia, Jesus não dá à ovelha o que ela merece. A gente vive hoje numa sociedade individualista, uma sociedade em si mesmada, não é? Narcisista, para falar uma palavra bonita, não é? As pessoas estão perdendo a empatia, as pessoas estão perdendo a compaixão. A gente percebe que, por exemplo, o mundo virtual está se tornando cada vez mais prioritário e as relações humanas têm sido deixadas cada vez mais em segundo plano. Qual tem sido o resultado disso? Todos sabemos: tristeza e solidão. Muita gente, mas todo mundo solitário. Não é absurdo a gente pensar que estamos num mundo de mais de 7 bilhões de pessoas e as pessoas sofrem de tanta solidão? Mas a proposta de Jesus é uma caminhada de amizade constante e de um relacionamento profundo desde aqui até a eternidade. E a terceira e última coisa que eu queria afirmar aqui a você, para você sair daqui com essa palavra, é: a ovelha de Cristo está segura pela salvação. Então, para viver essa terceira e última afirmação, você precisa responder pessoalmente a 3 declarações importantes que estão no capítulo 10 do Evangelho de João, que nós vimos ao decorrer dessas mensagens. A primeira afirmação é que Jesus é a porta. E a pergunta que eu faço é: você já entrou pela fé por essa porta? Você já recebeu a salvação? A outra afirmação é: Jesus é o bom pastor. Você já ouviu a voz deste bom pastor falando ao seu ouvido? Mas mais do que isso, falando ao seu coração? E aí você já entregou a sua vida a Ele? E a terceira é: Jesus é o Filho de Deus. Você realmente crê nessa verdade? Hoje pela manhã eu disse, nós estamos chegando ao Natal. E o Natal é uma loucura, né? E a gente gosta dessa loucura. E é bem legal mesmo, comprar os presentes, enfrentar a fila de supermercado, tem quem gosta, né? Amigo secreto, árvore de Natal, enfeites, presentes, sei lá, tanta coisa bacana, muita fartura, muita comida, tudo isso é tão maravilhoso. E tudo isso deve ser feito mesmo, e desfrutado, família reunida, a gente não tem nada mais gostoso do que isso. Mas a gente deve lembrar que o Natal é Jesus. Então, você crê nessa verdade? Você crê em Jesus? Você já entregou a sua vida a Ele, para você poder receber vida eterna? Eu acho que para a gente como cristãos, o Natal precisa ter um sentido profundo e maravilhoso. Você não deve amar o Natal apenas porque é bonito, porque a cidade está toda enfeitada, porque está tudo brilhando por aí. Isso é muito legal, mas isso não é tudo, gente. É porque Jesus nasceu, Jesus é a nossa esperança, a nossa salvação. A gente vive em Jesus, a gente segue por Jesus. Então, se essa é a sua decisão, você deve estar certo de que você está seguro em Deus por meio de Cristo Jesus. E aí nada e ninguém poderá arrancá-lo de suas mãos. E se ainda não foi, eu desafio você a não perder mais tempo. E você entregue a sua vida a Jesus. Jesus é o bom pastor. Quero encerrar essa mensagem lendo o Salmo 23. Talvez depois de tudo que a gente disse aqui agora, ele faça ainda mais sentido no seu coração.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? Há muitos anos, a gente cantava uma canção. É um hino que está no Inário para o Culto Cristão, mas nós já cantávamos ele antes disso. E esse hino reflete muito isso que nós falamos nessa noite. Ele diz assim: um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. É Teu amor que nos une aqui e num só Espírito adoramos a Ti. E num só Espírito adoramos a Ti. Não existe nada